Não são apenas os grandes enigmas da humanidade, como a origem do universo, o que existia antes de tudo isso, ou a possibilidade de estarmos sozinhos no cosmos, que nos afligem. Essas questões, longe de serem desinteressantes, acabam ficando de lado porque no cotidiano estamos todos sobrecarregados com as demandas diárias, contas a pagar, desejos materiais, incertezas da vida e os anseios do coração. E mesmo que poucos se voltem para a filosofia em busca de respostas, a verdade é que ela, ao se debruçar sobre grandes questões, muitas vezes se distancia da realidade prática. O estoicismo, por sua vez, age de maneira oposta. Sêneca, em sua obra, revela que há falhas cometidas tanto por conselheiros quanto por alunos. Esses erros nos ensinam a debater, mas não a viver. A filosofia, que originalmente visava ao estudo da sabedoria, passou a ser um estudo das palavras. E se existe alguma corrente filosófica voltada para a vida prática, aplicável a qualquer pessoa e tão relevante hoje quanto há mais de 2000 anos, é o estoicismo. A grandeza dessa filosofia é expressa nos nomes de Marco Aurélio, imperador romano e figura poderosa de sua época, e de Epicteto, um ex-escravo aleijado. Dois extremos de uma filosofia representada pelo grande Sêneca, um intelectual proeminente do Império Romano, que percorreu um caminho do Alto Senado até o exílio, retornando como conselheiro do imperador Nero, apenas para ser condenado à morte pelo próprio monarca. O peso da liderança, a dor da escravidão, a decadência e o temor da morte são dilemas que não parecem distantes de nossos próprios desafios. Mas como os estoicos lidavam com as adversidades da vida? A resposta está em como reagimos, não no que nos acontece. Uma das principais lições do estoicismo é a distinção entre a experiência externa, o que nos acontece, e a experiência interna, nossas reações e interpretações sobre o que nos acontece. Separar o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar nos ajuda a focar a energia no que é possível. Não importa quanto nos esforcemos, nunca teremos controle sobre eventos externos, como a percepção dos outros sobre nós, nossa posição no trabalho ou até nossa saúde. Claro, podemos e devemos nos esforçar para cuidar da nossa saúde e buscar o sucesso, mas nunca sabemos o que o futuro nos reserva. A única coisa sobre a qual temos controle total é nossa interpretação e reação diante dos acontecimentos. Marco Aurélio, em seu diário pessoal, mais tarde publicado como Meditações, deixa claro: a felicidade depende da qualidade de nossos pensamentos. Sua reflexão se torna ainda mais profunda quando percebemos que ele escrevia para si mesmo e não para uma audiência. Quando ele diz: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um, ele nos dá um poderoso lembrete. Mesmo sendo o imperador mais poderoso de sua época, ele se preocupava em ser um homem justo e virtuoso. Ele sabia que ações falam mais do que palavras, e em meio a seus luxos, concluiu que muito pouco é necessário para uma vida feliz. A verdadeira felicidade, portanto, está em como pensamos e em como conduzimos nossa vida interna. Essa visão filosófica ecoa nas palavras de Sêneca, que nos ensina a viver de maneira mais simples e a perceber como muitas coisas que julgamos necessárias são, na verdade, desnecessárias. Isso ressurge com força na atual tendência ao minimalismo, que busca resgatar a ideia de que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas na maneira como lidamos com a vida interna. O estoicismo não defende a aceitação passiva da injustiça ou o conformismo diante das dificuldades. Sêneca, por exemplo, advogava pelo tratamento humano dos escravos. E Marco Aurélio teve que liderar um dos maiores impérios da história em um período de guerras e epidemias. Eles acreditavam que, para causar mudanças positivas nos outros, é necessário cultivar virtudes como coragem, justiça,
autocontrole e sabedoria. Como Marco Aurélio diz, se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Se incorporássemos esses ensinamentos em nossas vidas, seríamos capazes de lidar com o sofrimento com serenidade, enfrentar desafios com coragem e aplicar o autocontrole para não sucumbir ao pensamento destrutivo. A sabedoria nos permitiria perceber a verdade desses ensinamentos. Afinal, como Epicteto disse, não podemos aprender o que já achamos saber. E mesmo que o nível moral e ético pareça elevado demais, isso não deve ser um obstáculo. Epicteto também afirmou que nunca conheceu um estoico perfeito, e isso nos lembra que devemos buscar a evolução contínua, sem nos preocupar com a perfeição. Como Sêneca afirmou, muitas vezes sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. E Marco Aurélio complementa, dizendo que, se escolhermos não nos deixar afetar pelas situações externas, não nos sentiremos atingidos. O estoicismo, com sua filosofia prática e atemporal, nos ensina que a verdadeira paz de espírito não depende das circunstâncias externas, mas da forma como reagimos internamente. É uma filosofia que, mesmo com sua origem na antiguidade, continua relevante para as questões da vida moderna, influenciando até o cristianismo e sendo comparada ao budismo em sua busca pela serenidade interior. Epicteto, o filósofo que viveu como escravo, nos ensina que a filosofia não visa a alterar o mundo externo, mas a transformar a maneira como nos relacionamos com ele. Da mesma forma que o carpinteiro trabalha a madeira e o escultor o bronze, o material do estoicismo é a própria vida de cada pessoa. Agradeço por acompanhar o conteúdo. Se gostou e deseja mais reflexões como esta, considere apoiar meu trabalho no Apoia-se. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos.